Já estamos aqui com o Dr. Antônio Francisco, que é o nosso entrevistado desta semana, para falarmos sobre saúde. Todas as semanas, o nosso programa trará alguém dessa importante área que é a saúde, para falarmos sobre pediatria, vamos falar sobre proctologia e outros assuntos também, cardiologia, que é de interesse de toda a população. Quero agradecer ao Dr. Antônio Francisco, que é médico e também vereador, por ter aceito o convite da produção do nosso programa. Dr. Antônio Francisco, seja bem-vindo. Obrigado, Wilson, por mais uma vez estar aqui com vocês, prestando informações e orientação à população de Teresópolis. Eu fico muito grato por isso. Vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta para o Dr. Antônio Francisco, que é urologista e proctologista, é quando o homem deve se dirigir e procurar um profissional de saúde para fazer o exame de próstata. A partir de que idade o homem deve começar a acender aquela luzinha, que não é uma luz vermelha ainda, é uma luz, vamos dizer assim, amarela, para fazer todos aqueles exames. Doutor Antônio, a partir Wilson, de que idade? Na verdade é o seguinte, normalmente a partir dos 45 anos, porém, em determinados homens onde existe antecedente familiar de câncer, esse grupo de homens, esses homens, eles são incluídos, que nós chamamos de grupo de risco. Na verdade, um grupo que existe nessas pessoas a maior possibilidade de desenvolver o câncer precocemente. Então, se no homem se existe pai, tio, irmão que foram portadores de câncer de próstata, eles devem ser monitorados a partir dos 40 anos. Os 40 anos. Agora, como a pessoa, hoje, esse tipo de câncer, ele é mais divulgado. Mas como a pessoa vai saber se o parente, se o tio, o primo teve problema, o pai teve problema na próstata? Normalmente é o seguinte, dentro da família existe a comunicação intrafamiliar, né? Quando existe um problema desta ordem, logicamente os familiares tomam ciência, na maioria das vezes, a não ser que sejam distantes, não tenham comunicação. E cumpre também ao médico, na primeira consulta, uma das perguntas que o médico faz ao paciente é perguntar se tem alguém na família que tenha tido câncer de próstata, porque aí o médico vai, inclusive, orientar a pessoa e ver assim, uma frequência maior do que o normal. O normal seria uma vez por ano. Nessas pessoas devem ser vistas de 6 em 6 meses. Então, o paciente que já tem acima de 45 anos, é isso? Ele vai à consulta normal uma vez por ano. Uma vez por ano. Mas se tiver alguém na família que já foi diagnosticado com esse tipo de doença, deve ir 2 vezes. 2 vezes por ano. Ele deve ser monitorado, ele deve ir ao médico regularmente de 6 em 6 meses para fazer os exames de rotina. Agora, que tipo de exames são esses, doutor Antônio Francisco? O exame são simples, Wilson. É o exame físico, que é o toque que todo mundo tem, um certo avexamento, um acanhamento, né? Pois é, esse toque que é problemático. Eu falava no início do programa que existe um grande preconceito quanto a esse toque retal, já que as mulheres vão ao ginecologista sem nenhum problema, e a mulher pode ajudar o homem a perder um pouco esse preconceito, a deixar de lado esse preconceito e cuidar mais da saúde? Pode e deve, Wilson, porque a mulher, na verdade, ela já nasce, cresce, né? Já incutido na sua mentalidade que ela deve ir ao ginecologista regularmente depois dos 15 anos, né, 16 anos, quando se tornam moças, né? E ela já está habituada, já está incutida na sua
no seu psicológico, né? E depois que tem o seu companheiro, o seu marido, ela deve estimular o seu companheiro a fazer o exame regular. E dizer para ele realmente que é um exame inócuo, um exame, embora as pessoas façam muitas brincadeiras a respeito do toque retal, eu quero dizer o seguinte: isso é um exame físico como para o médico, como examinar a boca, examinar o ouvido. O médico examina a pessoa através do toque retal, normalmente como fosse outra parte do corpo. E o homem não fica nem mais homem, nem menos homem quando é submetido ao toque retal, que faz parte, inclusive, eu sou de uma escola médica, que o exame físico do paciente, seja homem ou mulher, né? O toque retal faz parte do exame físico. A mudança do tempo, né, se deixou isso de lado. Os estudantes hoje têm até vergonha de fazer um toque retal no paciente. Quer dizer, o estudante de medicina? Medicina. Agora, não são treinados para isso. É só o toque retal ou tem outro Não, exame? o toque retal é o primeiro exame. E o médico, a seguir, na mesma consulta, vai pedir o exame de sangue, que é o PSA, que todo mundo acha fácil de fazer, que é o exame de sangue, não é? E também uma ultrassonografia da próstata, especificamente o exame para dar informações a respeito do volume, do peso, se tem alguma nódulo, se tem alguma anormalidade na próstata, né? Juntamente com essas informações, o médico é capaz de fazer um diagnóstico se a pessoa tem alguma doença ou não. O câncer da próstata tem cura? Tem cura. Eu tenho, inclusive, vários amigos aqui em Teresópolis, nos quais foi feito um diagnóstico precoce e foram tratados e hoje vivem normalmente. Tem amigos com 10 anos, 20 anos, vivendo normalmente. O que seria esse diagnóstico precoce, doutor Antônio? Seria o seguinte: a identificação do que a gente chama do microcarcinoma, quer dizer, do carcinoma na fase inicial, né? Quando ele está na fase inicial, ele é curado, o percentual de cura, na verdade, se aproxima de 100% na fase inicial. O que já não acontece quando é um câncer avançado. Aí o médico vai fazer um tratamento, mas não pode dar garantia de que a pessoa vai ficar curada. Agora, o senhor falou também do problema do preconceito das pessoas que muitas vezes brincam, né? Agora, nós temos como evitar o câncer de próstata com qualidade de vida, ou seja, alimentação, vícios como o cigarro e o álcool? Tem sim, Wilson. Na verdade, o câncer, de um modo geral, sempre existiu. Hoje, a incidência do câncer, especificamente de próstata, está maior do que antigamente, porque exatamente a nossa alimentação, os nossos hábitos de vida mudaram muito. Hoje em dia você tem elementos químicos, substâncias químicas na carne, no feijão, no arroz, em tudo quanto é alimento, no trigo, no pão. Não há como você fugir, não é? Aí você vai dizer, como é que eu vou deixar de comer feijão? Como é que eu vou deixar de comer arroz? Como é que eu vou deixar de comer verdura, de modo geral? Nós aqui em Teresópolis somos um dos maiores plantadores de hortaliças, né, do estado do Rio. Nós conhecemos o interior, sabemos que existe um uso desregrado, na verdade, de agrotóxico, que é chamado defensivo agrícola. Isso não adianta lavar a planta, não adianta botar na água sanitária, né, com aquelas gotinhas.
Não adianta, porque, na verdade, esse defensivo agrícola está na própria planta, no próprio legumes ali, não há como a água tirar. Então, juntando a isso, o uso de carne de galinha, de modo geral, o frango hoje, nós temos um município vizinho aqui, que é o maior produtor, né? É o maior produtor de frango, né, do estado. O frango hoje, ele está pronto para abate em 30 dias, 32 dias. Aí vai dizer assim, é genética? É genética, mas a alimentação que esse frango recebe 24 horas por dia modifica as proteínas existentes num frango normal. Que é aquela galinha de terreiro? A galinha caipira que se chama, né? Daí hoje as meninas têm a menstruação, né, a primeira menstruação, precocemente. Meninas com 9 anos, que antigamente não dos fatores que levam as crianças... É o uso desse tipo de alimento, inclusive a carne de galinha. Certo. Carne de frango, né, como se chama, né? O frango, né? Que tem um alto teor de hormônio, embora diga que não, mas na prática nós vemos isso acontecer dia a dia. Encerrando aqui o nosso papo sobre saúde, eu gostaria de perguntar ao doutor Antônio Francisco quais os conselhos que ele dá para você, meu amigo, que está nos assistindo agora, quanto a esse importante exame que deve ser feito a partir dos 45 anos de idade, se não for uma pessoa que tenha casos já comprovados de câncer na família. Qual o conselho, doutor Antônio? O conselho que eu dou a você, o homem, e a senhora que tem o seu companheiro, que digo o seguinte: a partir dos 45 anos, vá ao médico, chega lá, não precisa, o médico tem como identificar, tem como esmiuçar e perguntar coisas que vai ser de interesse seu no sentido de um diagnóstico de doença de próstata. E o toque retal, quero dizer o seguinte: não deixa um homem nem mais homem, nem menos homem. É um exame normal, como outro qualquer. E eu costumo dizer o seguinte, fazer uma brincadeira com as pessoas, né, para descontrair. É muito melhor levar um dedo do que perder a vida e a cabeça. Com certeza. Um grande abraço para vocês.